Oi, gente, tudo jóia? A gente vai conversar hoje sobre um chá bastante curioso. Na verdade, a curiosidade gira em torno do nome dele. Ele é chamado de duck shit. Isso mesmo, cocô de pato. Já pensou? Será que você compraria um chá com esse nome? Mas é um oolong saborosíssimo. Deixa eu só tirar essa garrafa aqui da base, que eu botei água quente aqui, tá saindo fumaça, eu tô com medo do que tá acontecendo. Mas enfim, é um oolong super saboroso, super aromático. E eu fiz algumas anotações aqui pra gente conversar sobre ele. A primeira delas é uma história que se fala que um jovem monge perguntou pro seu mestre assim: mestre, como é que esse chá tão saboroso e tão aromático pode ser chamado de duck shit? E o mestre falou: existem algumas coisas que não são tão boas e têm um nome lindo, e tem outras coisas que acontecem exatamente ao contrário. O que você deve fazer é sair da superfície e vivenciar a parte mais profunda de tudo isso, que é para você encontrar o tesouro que ali está escondido. Eu acho que o duck shit vai por esse lado aí da história. E aí eu tenho alguns pontos bem interessantes para falar com eles, que eu tomei nota aqui para não esquecer de nada. Primeira coisa, as plantas que são colhidas do duck shit, elas crescem nas montanhas de Fênix, na China. E na verdade é assim, as plantações de chá, em geral, elas são todas muito parecidas. Elas são pequenos arbustos de chá com cerca de 1 metro, 1,30 m, que se forma meio que uma mesa de colheita, porque elas são podadas, todas mais ou menos do mesmo tamanho, em grandes fileiras, para que seja mais fácil na hora de colher, né? Então, os jardins de chá são mais ou menos parecidos, assim, são meio que padronizados, eu diria. No caso das plantas de chás que a gente consegue colher o duck shit, elas são árvores que chegam até 6 metros e cada uma é diferente da outra, inclusive no seu varietal, né? Então, assim, como é que acontece isso? As montanhas de Fênix, elas são várias montanhas, digamos assim, ladeadas umas às outras. E entre elas tem vales. E nesses vales crescem essas camélias sinenses selvagens. Muitas delas têm mais de 600 anos, para vocês terem noção. Então, são dessas camélias sinenses selvagens que são colhidos as folhas que que serão processadas para se transformar no duck shit, que é esse chá que a gente vai provar hoje. Olha que coisa legal, né? Assim, essa parte histórica do chá me encanta muito. Então, eu coloquei aqui algumas anotações. As montanhas de Fênix, elas ficam no sudeste da China, na província de Guangdong. E ela tem, durante o ano inteiro, uma frequência muito grande de chuvas e de névoa. Então, isso também colabora para que seja um ambiente, digamos assim, propício para o crescimento dessas plantas, para a nutrição dessas plantas, na verdade, né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de colocar. E o que é que acontece? O nome dessas plantas, elas são chamadas de Dankong. Dankong significa arbusto único. E é falado dessa forma, é chamado dessa forma, para demonstrar de que cada uma daquelas plantas, ou cada pequeno conjunto daquelas plantas selvagens, elas realmente têm características únicas, seja pelo terroir que elas se encontram, ou seja pela forma que elas se relacionam com as outras plantas ao redor e que vai modificando o caráter do chá, que elas vão, digamos assim,
vão produzir, né? Vão ser produzidos através desses arbustos, dessas plantas, né? Esse é um ponto. Um jardim Dankong é diferente de um jardim típico, como eu já falei. Por quê? Porque cada planta vai ter o seu tamanho, cada planta vai ter o seu aroma e o seu sabor por conta daquele ambiente que ela está crescendo, que são em vales diferentes, né? Então isso eu já acho muito legal, muito interessante. E aqui eu coloquei assim, ó, esses jardins de chás, Dankong, eles são como eram na antiguidade, há centenas de anos atrás. Porque, embora as plantas fossem cultivadas pelo homem e fossem colhidas e processadas, não existia essa organização de agricultura, né, há muitos anos atrás, como a gente vê hoje, né? Esse é um ponto. E outro ponto interessante dos Dankong. Como eu falei, cada conjunto de plantas dá um aroma e um sabor diferente e elas recebem nomes diferentes. E aqui eu anotei alguns. Tem a Milanxiang, que é literalmente aroma de mel e orquídea, que é incrível, eu já provei. Tem a Yelaixiang, que é aroma de leite e jasmim. Tem a Yulangxiang, que é aroma de magnólias. Tem a Xinhenxiang, que é aroma de amêndoas. Tem a Huanzhinxiang, que é aroma de gerânio. E tem a Hoguixiang, que é aroma de canela, que também já provei e é incrível. Parece, assim, bolo de Natal. Assim, no meu paladar ficou aquele bolo de Natal mais temperado que a gente faz em casa. E aí, finalmente, esse que a gente vai provar, que o nome em chinês é Yaxixiang, que é literalmente duck shit flavor, né? Duck shit aroma, ou aroma de cocô de pato. Eu achei muito engraçado, eu acho muito interessante tudo isso. E tem as lendas que rodeiam essa história. Então, inclusive ultimamente, eles tentaram mudar o nome, né, desse arbusto, desse chá, para Yin-Hua-Xiang, que significa aroma de madressilva ou honeysuckle, que não é a mesma coisa, porque esse chá já é famoso por conta dessa nomenclatura, né? Então, quem já conhece não vai mudar de ideia e vai ficar por isso mesmo. Esse era um ponto. E aí as notas que esse chá tem, o duck shit, embora tenha esse nome, são notas de mel, são notas florais de jasmim, são notas de damasco. Eu até coloquei aqui açúcar demerara, né? Que é aquele açucarado mais cru, eu diria, né? Você vê que as folhas são enormes. As folhas são enormes, são de um verde escuro, né? Assim, mais pro marrom, pro preto mesmo, né? Por fato de ser um oolong, é um oolong de oxidação mais longa, né? É uma característica. E por serem as plantas selvagens, também tem outra característica. Olha o tamanho dessa folha. É enorme e ela é toda torcida, ó, dá pra ver. E aí a gente vai falar sobre o processo, né, de manipulação, de manufatura desse chá. Então, vamos lá. Como eu falei, as plantas que são colhidas, o duck shit, elas têm até 600 anos, para vocês terem noção. E até então continuam produtivas, estão lá, né? Estão lá no mesmo lugar. O processo de fabricação do duck shit, como é que funciona? Mesmo comparada com todos esses Dankong que eu li, que cada um tem um aroma diferente, as folhas do duck shit são maiores, são mais espessas, né? E são mais macias. A questão da maciez a gente não consegue identificar agora, porque elas estão desidratadas. Então, elas estão num aspecto que não dá para saber se elas eram macias ou não. O fato é que são grandes. E tem uma explicação para isso. A colheita desse chá, ela é feita já no finalzinho da primavera para o começo do verão. Então, as primeiras folhas,
Essas aqui já foram colhidas. A gente vai colher pro Dangkong, no caso pro Duckshit, as 4 primeiras folhas abertas que estão lá no galho ainda, e não vai colher com brotos. É uma característica dos oolongs, dos Dark Oolongs da China. E o Duckshit, ele também tá dentro desse contexto, tá? Então, depois de colhidas, essas folhas, elas passam 2 horas mais ou menos no murchamento no sol, né? E para que é isso? Para já começar a liberar a água dessas folhas e para já começar a trabalhar aromas e sabores dessas folhas, né? Porque a gente já sabe que quando vai tirando a água, os nutrientes e os compostos de aroma e sabor vão ficando mais concentrados. É um leve murchamento, são só 2 horas. Depois disso, essas folhas são trazidas para dentro da fábrica e aí passam por um murchamento mais longo, indoor, que a gente chama, né? Que é dentro da fábrica, sem o estímulo do sol, sem o estímulo do vento, um murchamento mais controlado, eu diria assim, que também continua perdendo um pouco dessa água e continua concentrando mais esses nutrientes. Depois dessa fase do murchamento indoor, elas são, digamos assim, chacoalhadas em cestos de bambu, né? A gente chama a fase do shaking mesmo, shaking. Por quê? Porque na hora que a gente vai chacoalhar essas folhas, inclusive eles fazem tipo esse movimento mesmo. Eles botam as folhas dentro do cesto de bambu e vão fazendo esse movimento para que elas sejam airadas, né? E se machuquem. Por quê? Porque o que se quer com esse processo é que as folhas machucadas comecem a oxidar. Os oolongs, eles são chás meio oxidados, então essa oxidação é provocada para que possa ser, digamos assim, trabalhado o aroma e o sabor. Então, depois dessa fase do shaking, né, desse chacoalhado nessas cestas, essas folhas são deixadas para oxidar. E aí fica ali o mestre de chá, através do aroma que elas vão liberando e do aspecto que elas vão tomando, de coloração, de tudo, ele identifica quando chega no ponto certo de oxidação que ele gostaria. Que no caso desse oolong em particular, do Duckshit, é cerca de 50% ou 60% de oxidação. Ou seja, vão ter folhas mais escuras, vão ter folhas mais verdes, vão ter folhas verdes escuras, né? Então, 50% a 60% dessas folhas vão estar oxidadas. Depois disso, ela passa por um leve enrolado, né? Você veja que a forma dela tá enrolada, ela tá... Deixa eu mostrar aqui, ó. Ela tá torcida. E além de ser a forma estética da folha, esse processo também trabalha aromas e sabores. Por quê? Porque as paredes celulares são quebradas e aí muitos componentes químicos vão se transformando em contato com o oxigênio, em contato com esses próprios componentes químicos em si, com a temperatura do ambiente, etc. E vão elaborando sabores e aromas. Depois disso, elas vão para a secagem, né? Todo chá passa por essa fase de secagem, que é para chegar nesse tipo de desidratação. Se eles venderem chás acima de 3% de acúmulo de água, a chance dele criar fungos é muito grande. Então, precisa passar por essa secagem. No caso dos oolongs chineses, depois da fase da secagem, eles começam a separar as hastes e os galinhos que eventualmente ficaram ali. Então, é meio que fazem essa limpeza de hastes e galinhos, né? Para ficar só a folha em si. E depois disso, para finalizar o processo, os dark oolongs, que são esses mais oxidados, esses mais escuros, eles passam por uma fase de baked, que a gente chama, ou roasted,
que significa assado, né? O pé da letra significa assado. Mas, na verdade, o que é que acontece? Eles acendem pequenos fogões de carvão e botam aquelas folhas ali durante algum tempo. E, por incrível que pareça, esse processo final, ele interfere ricamente no aroma e no sabor do chá que está sendo feito e diminui a quantidade de cafeína disponível naquele chá, né? Esse processo faz diminuir a quantidade de cafeína desse chá. Não é à toa que às vezes a gente fala que pode ser tomado os oolongs chineses à noite, porque vão ter uma quantidade menor de cafeína. E aí o que é que acontece? Se esse fogo do carvão tá baixo, eles vão conseguir dar mais notas florais para o chá. Se esse fogo do carvão está mediano, eles vão desenvolver notas frutadas nesse chá. E se esse fogo está intenso, eles vão desenvolver notas tostadas ou carameladas nesse chá. Então, tudo isso faz, digamos assim, influencia, né, nas folhas do chá de acordo com o que o mestre de chá pensou, né, para aquele chá. Então, no caso do Dakshet, como é um chá floral, né, ele tem essa característica mais de flores mesmo, de jasmim, de gardênia, como ele falou. Então, eu acredito que ele deve ter sido exposto a um fogo mais ameno para esse roasted final, né? Então, eu vou colocar aqui pra gente preparar. A temperatura da água eu vou colocar cerca de 90 graus e vou deixar rapidinho porque eu tô colocando no gaiwan. Eu coloquei 3 gramas de chá aqui, então eu vou deixar, sei lá, talvez 1 minuto só. E aí já vou servir. E outra característica bacana desse chá, a gente consegue, pelas folhas serem bem enroladas, a gente consegue reinfusionar várias vezes. Eu coloquei aqui pelo menos 3 vezes para reinfusionar. Vou colocar aqui, já vou contar o tempo com vocês. Essa primeira água eu vou colocar só mesmo para acordar as folhas e já vou retirar. Tem até uma toalhinha aqui, porque essa bandeja às vezes escapa. E a água tá quente. As folhas já começam a abrir, ó. E o aroma já tá no mundo. E agora sim eu vou colocar a quantidade de tempo que eu preciso para fazer o chá. Então, é isso. Aí, o que é que acontece? O resultado de todo esse processo de fabricação são essas folhas, né, torcidas, com essa cor. Ele até coloca aqui nas características da embalagem do produtor, que a cor é mais amarronzada. Eu ainda tô achando bem esverdeada. Tem um leve marrom, um leve dourado, mas mais pro verde mais escuro. E essa infusão na gaiwan, ela vai mudando os aromas e os sabores. Essa primeira infusão, ela é muito... Olha, ela já tá com um cheiro de flores incrível. Já passou o nosso tempo. O licor é lindo, é bem dourado. Olhem só. Bem dourado, tá muito quente. Vou esperar esfriar um pouco para poder degustar junto com vocês. Mas aqui eu já tinha feito análise sensorial, eu tomei esse chá ontem também. E aí na primeira infusão, ele fica assim mais fresco e mais floral. Na segunda infusão, ele fica... As notas doces vêm mais à tona. E na terceira infusão, o sabor é um pouco mais encorpado e chega até a ter um pouco de adstringências, chega até a ter um pouco de amargor. Mas ela ainda rende mais do que a terceira infusão. É tanto que ontem, quando eu tomei
para poder começar a estudar esse chá e conversar com vocês hoje, eu percebi que assim, eu tomei as 3 infusões e depois guardei as folhas na geladeira para tomar gelado. Não tomei ainda, tá lá sendo preparado. Mas existe essa mudança do caráter a cada vez que a gente infusiona essas folhas. Ontem já fiz 3 infusões, as folhas estão lá fazendo a 4ª gelada, mas ela ainda rende mais umas 2, eu acredito. Até a 4ª ou 5ª infusão ele responde muito bem. Então, assim, eu queria compartilhar com você um pouco dessa história, né, do Dakshet. Inclusive, eu não falei sobre a lenda. A lenda de onde veio esse nome é bem boba até, digamos, e criou só uma atmosfera em torno desse chá. Por quê? Na verdade, assim, um mestre de chá um dia encontrou essas plantas e o solo que essas plantas estão é um solo meio amarronzado, mas mais pro amarelado, com traços amarelados. E aí ele começou a fazer o chá dessas folhas e achou incrível e não queria tirar a planta de lá porque são plantas centenárias. Então ele começou a espalhar a história que no solo daquelas plantas tinha um cocô de pato, para que ninguém se aproximasse, para que ninguém tirasse aquelas folhas e não fizesse mais nada, para não surgir nenhum interesse. Só que na hora que as pessoas começaram a comprar esse chá dele e começaram a provar e viram o quão incrível era esse chá, digamos assim, o feitiço caiu por cima do feiticeiro. Aconteceu o efeito exatamente contrário. As pessoas ficaram muito curiosas, porque é realmente um chá bem especial e é incrível o aroma e o sabor dele, como são diferentes, assim, como você não espera. E uma das peculiaridades que a gente vê no chá é que às vezes a gente consegue fazer uma análise da folha seca e ela já dá traços do que a gente vai encontrar no licor. Esse daqui é fidedigno. As folhas secas, elas já têm esse cheiro de gardenia, já tem esse cheiro de mel, né? Quando a gente vai para as folhas molhadas, ó, aqui foi a primeira infusão, as folhas já estão enormes e já começaram a abrir. Então, elas mantêm esse aroma e já dá um aroma um pouquinho mais pro tostado, um pouquinho mais pro herbal. Mas o aroma de gardenia ainda é muito forte. Na hora que você bebe, você descobre um pouco mais essa coisa do floral, começa a ter traços de damasco, né? E aí, lá para a 3ª infusão, ela começa a dar até traços de amargor, mas nada que evite com que você beba, nada disso. Pelo contrário, é super legal você ir acompanhando o desenvolvimento do caráter do chá. Ainda tá muito quente, mas já tá incrível. E o aroma é incrível, tanto pelas folhas molhadas que estão aqui, como pelo próprio chá. Então, era isso. Eu queria compartilhar com vocês. Quero dizer que se vocês tiverem a chance de degustar esse chá em qualquer lugar do mundo, vai valer a pena, porque é um chá bem especial, é um chá que tem toda essa aura, né, das plantas selvagens. Então isso você consegue trazer muito dessa experiência para a xícara e faz muita diferença na hora que você tá degustando. Obrigada pelo teu tempo, obrigada pela tua atenção e eu vou ficar aqui bem acompanhada pelo meu Dakshet Oolong. Até mais!